Aqui estou eu novamente para abençoar a sua vida e falar com você, falando ainda sobre orações perigosas. Continuando aquilo que nós estamos falando esses dias aí, sobre oração, orações perigosas. É muito importante ficar gravado no nosso coração. Outro dia nós falamos sobre Ezequias e vimos aí o que Deus pode fazer na vida de alguém. Porém agora, o mesmo Ezequias está chegando ao final da vida. Isaías é mandado por Deus até o palácio para falar com Ezequias, que estava enfermo, de que era para ele preparar a casa dele, porque certamente ele morreria. Ele fica muito chateado, muito entristecido, e ele faz algo. Quando Isaías sai da presença dele, ele vira o rosto para a parede, começa a clamar a Deus, mostrando e lembrando Deus: Deus, eu fui fiel, eu andei no caminho, eu fiz tudo certinho, puxa Deus, me dá mais uma chance de ficar com a minha família. A gente já vê que até uma oração, simplesmente reposicionando a sua intimidade com Deus, tem resposta. Olha que coisa tremenda. Antes que Isaías saísse do palácio, Deus fala com ele: volta lá e diz para Ezequias que eu tenho mais 15 anos com a vida dele. Que ele ia ficar vivo por mais 15 anos, para que ele pudesse aproveitar na visão dele aquilo que ele ainda desejava. É como se fosse um prêmio de Deus para a vida dele, por aquilo que ele estava e deveria estar fazendo. Era, íntimo de Deus, tinha um bom relacionamento, era obediente. Você sabe o que ele fez com toda a região de Judá, a tribo de Judá. Ele foi um homem fiel a Deus. E aí, quando Isaías volta e conta para ele: olha, Deus manda dizer para você que você vai ter mais 15 anos. Ele ainda estava enfermo, ele ainda sentia a enfermidade, ainda havia nele uma chaga, ainda havia nele uma ferida, que depois você vai ler aí e vai ver que foi passado uma pasta de figo e curou ele, mas ele tinha uma grande ferida. E nesse ponto é que nós vamos ver agora o que é um homem de Deus, quando ele tem autoridade da parte de Deus para falar. A oração de Isaías não foi quando Deus somente mandou ele, mas quando ele tem que representar a Deus. Quando o nosso rei aqui, Ezequias, fala para ele: mas como eu saberei se Deus está me dando mais 15 anos ou não? Como é que eu vou saber? E aí Isaías fala para ele assim: olha, nós podemos voltar o relógio ou adiantar o relógio, no relógio de graus, que naquela época era visto pelo sol, e você vai ter aí essa resposta. E aí ele fala algo que a oração de Isaías aqui declara, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 8. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará, e de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que diz: adiantar-se-á a sombra 10 graus e voltará 10 graus atrás. Então, melhor, ele fez a pergunta, Ele coloca aqui, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Olha o poder que o profeta tinha, que a oração tinha. Ele pergunta para ele: o que é mais forte para você? O que é mais claro para você? O que é que te faz acreditar? Porque eu vou orar, e conforme eu declarar, vai acontecer. E aí ele fala assim: então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Ele falou: olha, adiantar eu acho mais fácil, mas se voltar a sombra, aí eu acho mais difícil, porque voltar é mexer com o passado. Sabe que isso não mexe com o coração de Isaías, não assusta, porque Deus é poderoso, porque Deus pode todas as coisas. E aí o que ele fala aqui então? Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Ele fala: é isso que você quer? Tá bom, então eu vou orar. E ele orou e o relógio voltou. Olha o que é o poder da oração de um homem voltado a Deus, que tem intimidade com Deus. Ele pergunta: você quer que adiante o relógio ou atrase o relógio? E aí de repente esse rei fala assim: olha, eu acho que atrasar é mais difícil. Só que tem uma coisa especial, amado: para Deus não existe mais difícil. Para Deus só existe uma observação: realizar para o futuro, realizar mexendo com o passado. Quando Lázaro havia morrido e já estava enterrado, e Jesus chegou à porta do túmulo, disseram para ele: já faz 4 dias e ele cheira mal. Quer dizer, ele já é passado.
que Jesus fez? Ele mandou tirar a pedra e disse: Lázaro, sai para fora. Ele voltou ao passado, ele restaurou o que estava perdido, ele trouxe Lázaro para fora, algo que não tinha mais como acontecer. Aí está o poder da oração com a intimidade com Deus. O Senhor não tem limites. E aí nós começamos a entender qual é a intimidade que Isaías tinha com Deus. Mandou falar que o rei ia morrer, falou. Depois volta lá e diz para ele que ele teria mais 15 anos. Talvez até o rei tenha tido dúvida. Poxa, falou que eu ia morrer, agora fala que eu vou voltar. Mas será que eu ia morrer mesmo? Ou será que eu vou voltar mesmo? Qual dos dois será que não é realidade? E aí Deus fala assim, para tirar a dúvida dele, Isaías, faz alguma coisa com ele. É como aconteceu com Elias. Quando Elias chega lá e fala, segundo a minha palavra, não vai chover. Ele não falou assim, Deus mandou dizer que não vai chover. Ele falou, segundo a minha palavra. Intimidade de oração, intimidade de declaração, intimidade de conhecimento e vivência na presença de Deus. Quanto mais você falar com Deus, mais íntimo você vai se tornar de Deus, mais você vai andar no meio, no centro da vontade de Deus, e mais você vai ter força para declarar exatamente o que você sente que Deus vai fazer, porque o objetivo é um só, o projeto é um só, e a realização será uma só, entre você e Deus, naquilo que você clamar. Então hoje, marca isso no seu coração. Deus pode mudar toda a estrutura quando nós orarmos, quando nós estivermos dentro da vontade de Deus e quando nós entendemos que o poder de Deus está sobre nós. Grava isso, ora, coloca o seu projeto, chama a presença de Deus. Ele pode restaurar o casamento quebrado, ele pode trazer a cura na enfermidade que já disseram que não existe, ele pode pegar uma empresa falida e levantar, ele pode todas as coisas, mesmo aquelas que já passaram, ele pode restituir ou restaurar de uma forma especial, desde que haja um motivo, desde que haja uma razão, desde que haja um projeto de realização, porque esse homem continuou no projeto de Deus. Então, que Deus te abençoe, que você viva a oração, que tenha intimidade com o Senhor para mudar tudo que for necessário segundo o coração de Deus, em nome de Jesus.